Os textos hindus e sumérios descrevem contatos com seres de outros mundos e guerras entre deuses. Isso está ligado aos Anunnaki ou seres dimensionais? O que ocorreu nesse período histórico? Então vamos lá, gente, olha só. Essas guerras, a Guerra dos Mundos, ela começou quando? Para a gente entender. Quando os Anunnaki resolveram vir para cá, que eles pegaram o Nibiru, na verdade, como um veículo de transporte, porque ele conseguia atravessar as membranas entre os anéis, tá? Então o Nibiru atravessava as membranas entre os anéis, só que Nibiru era muito grande. Então eles subiram para Nibiru, e o que acontece? Eles não sabiam que outras raças também tinham subido para Nibiru com o objetivo de chegar aqui e explorar a região. Então quando eles desceram aqui há 450 mil anos atrás, e eles acharam que estavam sozinhos, eles descobriram que tinham outras raças também vindo com o objetivo de explorar. Todos foram chamados, de uma certa maneira, de Anunnaki, porque todos eram aqueles que vieram dos céus, né? A palavra Anunnaki não designa uma raça, ela designa aqueles que vieram dos céus, e vários grupos desceram dos céus nessa época. E aí começou a Guerra dos Mundos, né? É a tentativa ali de se ganhar espaço, quem quer colonizar esse espaço. Mas essa guerra ela foi feita com aparelhos físicos, com naves de metal, com armas de plasma, armas de frequências sonoras. Tudo isso eram armas físicas, o que significa que eles não eram dimensionais, gente. Eles eram seres físicos, eram vizinhos aí de outras, né, de outras terras que vieram, desceram, né, nos seus veículos e começaram a guerrear. O que acontece na confusão nesse período histórico é que sempre teve um processo dos dimensionais estarem tentando fazer alguma coisa legal, assim, de despertar outros dimensionais ou a humanidade, ajudar, e aí vinham os seres que estavam tentando colonizar e sabotar o processo dos dimensionais. Então, por isso, a gente vê várias histórias que tem os Anunnaki no meio, tem os dimensionais na mesma situação, na mesma história, e a gente não sabe quem foi que fez o quê. Porque, na verdade, eles tentam mascarar a história e tirar os personagens dimensionais fora, ou colocá-los como se eles fossem maus, para manter o controle sobre a visão da população sobre aquela história, né? Então, por exemplo, você pega ali os seres que passaram conhecimento para a humanidade, extradimensionais, eles foram taxados como seres maus. Por quê? Porque o sistema não queria libertar o ser humano. Né? Então, aqueles que passavam conhecimento para a humanidade, o sistema colocou, não, esses seres não são bons, eles estão enganando vocês, é mentira. Né? Então, na Guerra dos Mundos, gente, foi uma guerra de raças físicas. Né? Os dimensionais estavam também interagindo, tentando ajudar, passar informações, né? Mas não eram, né, tipo o Idbel com a nave dele fuzilando os outros. Não foi isso que aconteceu, tá, gente? Então, foram raças entre eles, embora tenha tido raças de mulheres tipo Amazonas, que estavam na sua condição física ainda na época, que se associaram com algumas raças de Anunnaki. Houve uma divisão da raça dos Anunnaki em clãs diferentes, com objetivos diferentes, algumas pró-proteção da humanidade, outras pela manipulação da humanidade, e eles se alinharam a grupos distintos, né, criando inclusive uma raça que dos Anunnaki se juntou com descendentes de Muriel, que foram os Murimaki, que depois fizeram parceria com os seres de Gemos também. Obrigado. Lembrando, né, pessoal, que as 49 raças também interagiam em alguns momentos nesse processo histórico e nos registros do passado, infelizmente, os textos que foram compilados e a interpretação humana sobre esses acontecimentos colocou tudo no mesmo saco, né? Então, Anunnaki, outras raças, Amazonas, seres dimensionais, acabaram entrando como se fossem os mesmos seres, os mesmos deuses, com os mesmos nomes, inclusive registros de que Anunnakis poderiam ter utilizado, como se fosse um plágio, né, de nomes mais antigos, eles usavam para que os povos acreditassem que eles eram os deuses antigos, que eram das 49 raças, mas que, na verdade, não eram. Eram os Anunnaki e outros, né? Então, os textos que deram origem a mitologias, religiões, enfim, é muito difícil hoje a gente conseguir mapear e discernir naquela presença ali de deuses, de anjos, de seres, não importa.
de grandes mitos antigos no mundo todo. O que de fato era Anunnaki, o que de fato eram seres vindos de outras dimensões, raças que tinham intenções positivas, né, de estar auxiliando e dar apoio à humanidade, que a gente sabe que sempre foi escravizada aqui na Terra por esses grupos que queriam explorar esse mundo, e quais eram as raças que realmente estavam ajudando e colaborando com a evolução dos mundos. Então, essa pesquisa, esse mapeamento, é o que a gente tem feito, né? E todas as informações que nós estamos compilando vai montando esse quebra-cabeça. E pouco a pouco a gente vai tendo esse quadro, né, montado dessa linha histórica, desse registro, né, das raças, dos deuses, e assim vai.